Bem-vindos ao Diálogo. A nossa análise de hoje mergulha na obra Aprendei de Mim, Ouvindo Jesus numa Cultura de Muitas Vozes, do Alexandro Silva. É um livro que usa passagens do Evangelho de João para refletir sobre os desafios do discipulado cristão. Bom, no mundo de hoje. E essa reflexão que o material propõe nos leva a uma questão bem central, eu diria. Qual é, de fato, o principal obstáculo para uma fé cristã autêntica hoje? O problema é essencialmente externo, ou seja, um excesso de vozes, o ruído da cultura moderna que nos distrai, que nos esgota? Ou o problema é, na verdade, fundamentalmente interno? Uma tendência humana atemporal para uma falsa religiosidade que acaba corrompendo a fé por dentro, não importa a época. Exato. E eu argumento que a obra do Silva diagnostica o problema como sendo primordialmente externo. Ele foca muito na singularidade da nossa geração, que está, assim, afogada numa saturação de informações. E isso exige um esforço consciente, deliberado, para conseguir simplesmente ouvir a voz de Cristo. Já a minha leitura é que, embora o ruído externo seja sim um fator que agrava a situação, os exemplos mais contundentes do livro apontam para um problema mais profundo, mais interno. Aquela inclinação do coração humano para a hipocrisia, sabe? Para a autossuficiência, para uma religiosidade de fachada, que muitas vezes a própria religião organizada mais mascara do que cura. Bom, a minha posição se baseia na própria estrutura e na linguagem que o autor usa. Desde a introdução, ele é explícito. Ele afirma que vivemos num tempo único, marcado pelo excesso de vozes e pelo cansaço da alma provocado pela saturação de informações. Ele não está falando de uma condição humana genérica, ele está diagnosticando a nossa era. A tecnologia que coloca tudo na palma das mãos teria criado um desafio sem precedentes. Então, a solução que o livro propõe é uma resposta direta a esse cenário externo. A ênfase é constante na ideia de que o discipulado cristão não começa com fazer, mas com ouvir. É um chamado para a gente reaprender a sintonizar, a distinguir a voz do bom pastor no meio de um tumulto que é ensurdecedor. Os capítulos funcionam quase como antídotos para venenos modernos. A ansiedade, por exemplo, ele chama de a doença do século. E a cura que ele apresenta a partir das bodas de Caná, em João 2, é a aprender a esperar no tempo de Deus, resistindo a essa cultura da urgência, do resultado imediato que o mundo impõe. O foco é claro, silenciar o barulho de fora para conseguir se conectar por dentro. Olha, eu já vejo a questão de uma forma fundamentalmente diferente. Para mim, esse excesso de vozes que o autor descreve não é a causa da doença. É um sintoma, ou talvez um amplificador de uma doença muito mais antiga e interna. Os exemplos mais fortes que o livro explora não são de pessoas confusas pela cultura pop ou pelas redes sociais. São de indivíduos profundamente imersos em seus próprios sistemas religiosos, falhos. Certo. Pensemos no caso de Nicodemos, em João 3, que é um dos pilares da argumentação do livro. Ele não era um homem perdido entre muitas vozes. Pelo contrário, ele era um mestre, uma autoridade da única e dominante voz religiosa do seu povo. O problema dele não era a distração externa, de jeito nenhum. Era uma cegueira espiritual interna, uma incapacidade de compreender o que significava nascer de novo, mesmo ele sendo um expert em religião. E o mesmo vale para os fariseus no episódio da mulher adúltera, lá em João 8. Eles não eram vítimas do ruído cultural. Eles eram os produtores do ruído religioso. Usavam a lei não como um caminho para a verdade, mas como uma pedra, uma arma para armar uma cilada para Jesus. O livro usa eles para expor a hipocrisia, que é um mal do coração, não da cultura. Portanto, na minha visão, a obra usa as passagens bíblicas para diagnosticar uma patologia da alma, uma patologia que é perene e não apenas um mal-estar da nossa época. Eu entendo a sua linha de raciocínio, focando nesses personagens, mas a gente não pode ignorar a insistência do autor na singularidade do nosso tempo. Ele não fala de ruído em termos genéricos. Ele lista especificamente os agentes desse ruído.
Influenciadores, líderes religiosos, especialistas, algoritmos, todos disputando a nossa atenção de uma forma e numa escala que gerações passadas simplesmente não enfrentaram. Ele argumenta que o consumismo que é potencializado por essas mídias gera um tipo muito específico de ansiedade, uma busca descontrolada por status e reconhecimento. Isso me parece um diagnóstico muito preciso da cultura da performance em que a gente vive. A própria estrutura do livro, que, como eu mencionei, trata a ansiedade como a doença do século, reforça que o diagnóstico é contemporâneo. O problema não é só que somos pecadores, mas que somos pecadores vivendo num ambiente que explora e monetiza as nossas fraquezas como nunca antes. Mas aí é que está o ponto central da minha divergência. O ambiente pode até ser novo, mas a vulnerabilidade é antiga. E o próprio autor parece reconhecer isso, talvez até de forma inconsciente. Veja a citação que ele usa para fundamentar a análise dele sobre a inquietação humana. Ele não recorre a um sociólogo moderno. Ele recorre a um teólogo do século XVII, John Owen, que diz: a ignorância de Deus e de nós mesmos é o grande princípio e causa de todas as nossas inquietações. Isso aponta diretamente para uma falha interna, atemporal, não para um bombardeio externo recente. Os problemas de Nicodemos e dos fariseus eram exatamente esses: ignorância sobre quem Deus realmente era e ignorância sobre a condição dos seus próprios corações. Orgulho, autossuficiência, uma fé de aparência. A cultura moderna, com seus algoritmos e influenciadores, só fornece novas ferramentas, novos amplificadores para que essa velha condição do coração humano se manifeste. O eu externo encontra um coração que já está predisposto a se distrair de Deus, porque a verdadeira quietude o assusta. Então você está dizendo que o diagnóstico cultural do autor é secundário. Eu discordo. Eu acredito que o peso que ele dá ao contexto moderno é o cerne do argumento dele. Ele está dizendo que o volume do ruído externo se tornou tão alto que a batalha principal hoje é travada no campo da atenção. A própria solução que ele propõe repetidamente ao longo do livro reforça essa ideia. O convite é sempre para parar, silenciar e reaprender a ouvir o bom pastor. Ele chega a dar o testemunho pessoal dele, dizendo que no meio do seu próprio excesso de ruído espiritual, foi a disciplina da leitura repetida das Escrituras que o realinhou. E isso sugere fortemente que a cura está numa prática, numa disciplina de foco quase como um treinamento para sintonizar a frequência certa no meio de tanta interferência. É uma resposta a um problema de excesso de informação, entende? E não necessariamente a uma falha estrutural do coração que precise ser demolida primeiro. Mas essa escuta é a raiz do tratamento ou é o seu fruto? É aí que a minha interpretação se afasta da sua. A resposta de Jesus a Nicodemos, que era, assim, o maior especialista em religião de Jerusalém, não foi escute com mais atenção ou silencie o ruído dos seus colegas do Sinédrio. Foi um decreto existencial, radical. É necessário nascer de novo. Isso não é uma disciplina, é uma regeneração. É uma mudança de natureza, não de hábito. E o próprio autor parece concordar com isso quando conclui a sessão sobre Nicodemos. Eu cito: não basta uma vida religiosa bem estruturada, é indispensável uma transformação espiritual profunda. A solução, portanto, não é apenas ajustar o volume do mundo lá fora, é permitir uma completa reconstrução interna, que a obra em outro momento chama de quebrantamento. A escuta verdadeira, transformadora, só se torna possível como consequência dessa transformação, não como sua causa. Sem o nascer de novo, a pessoa pode até silenciar o mundo, mas só vai ouvir a voz do seu próprio ego. Vejo o seu ponto, mas talvez não sejam processos excludentes, e sim sequenciais. O autor parece sugerir que a disciplina da escuta é o caminho que nos leva a essa necessidade de transformação. É ao tentar silenciar o mundo para ouvir a Deus que a gente percebe o quão barulhentos nós somos por dentro e isso nos leva ao quebrantamento. E os discípulos são um bom exemplo de como essas vozes externas podem confundir até os mais pertos de Jesus, impedindo eles de chegar a esse ponto. Veja o caso de Filipe, no milagre da multiplicação dos pães, em João 6. Quando Jesus o testa, perguntando como alimentar a multidão, a resposta de Filipe é pura lógica do mundo. A matemática do dinheiro, a economia da escassez.
200 denários não seriam suficientes. Ele foi completamente influenciado pela voz da limitação humana, do pragmatismo que nos cerca. A dificuldade dele não me parece uma falha de caráter intrínseca, mas a incapacidade de silenciar essa lógica externa para sequer considerar a possibilidade do divino. Jesus precisa realizar o milagre para demonstrar um poder que transcende essa lógica barulhenta do mundo. Eu concordo que a lógica externa o influenciou, mas a raiz do problema de Filipe, como o texto sugere, era sua própria incredulidade, que é uma questão interna. Mas vamos além. O exemplo mais poderoso que a obra aborda, que para mim resolve essa tensão, está no último capítulo do Evangelho, em João 21. Após a ressurreição, os discípulos não estão no meio de um ruído cultural. Pelo contrário, estão isolados, à beira-mar, num ambiente de silêncio, de expectativa. Não tem multidão, não tem fariseu, não tem algoritmo. E nesse silêncio, qual a decisão de Pedro? Vou pescar. Isso é profundamente simbólico. É um retorno à sua antiga identidade, à autossuficiência, ao que ele sabia fazer antes e sem Cristo. O fracasso da noite inteira de pesca não ocorreu por causa de distrações externas, mas porque eles estavam agindo sem mim, como Jesus mesmo já havia ensinado. Mas essa atitude do Pedro não poderia ser interpretada como uma reação ao trauma, à confusão dos eventos externos que ele acabou de viver, a negação, a crucificação, a ressurreição. Ele está tentando encontrar um chão firme, algo que ele controla, num mundo que foi virado de cabeça para baixo. O ruído, nesse caso, não é de vozes, mas de eventos caóticos. Poderia, mas veja como Jesus lida com a situação. A restauração de Pedro não veio de um exercício de silêncio para ele poder ouvir melhor, não veio de uma explicação teológica para acalmar a confusão dele, veio de uma pergunta simples, direta, que sondou o âmago do ser dele por 3 vezes. Tu me amas? A questão nunca foi externa. Nunca foi sobre gestão de informações ou de traumas. A questão sempre foi interna. A lealdade, o amor e a dependência do coração. O livro usa essa cena de forma brilhante para mostrar que o cerne do discipulado não é filtrar o barulho para obter clareza, mas render o coração para viver em dependência. E essa é uma batalha travada no silêncio do nosso interior, não no meio da agitação cultural. Bom, em resumo, a análise da obra Aprendei de Mim revela, na minha leitura, um diagnóstico muito claro e direcionado para a espiritualidade contemporânea. O excesso de estímulos, de informações e de vozes externas criou uma geração espiritualmente exausta. O barulho de fora nos impede de ouvir a voz de dentro. A solução proposta, portanto, é um retorno intencional, disciplinado à simplicidade de ouvir a voz de Cristo, aprendendo a descansar e a confiar nele em meio a um mundo que exige pressa, performance e atenção constante. Por outro lado, a minha análise da mesma obra, ao se aprofundar nos encontros de Jesus com esses personagens-chave, sugere que o ruído cultural é um fator secundário. É um amplificador de uma falha muito mais fundamental e perigosa. O verdadeiro obstáculo é a nossa tendência inata de construir religiões de aparência, marcadas pela hipocrisia e pela autoconfiança. A verdadeira jornada do discipulado, então, não é primariamente sobre filtrar o barulho, mas sobre se submeter a uma transformação contínua e radical do coração, sobre a necessidade de nascer de novo e aprender a servir com um coração quebrantado e humilde. Fica evidente, depois da nossa conversa, que os desafios impostos pelo ambiente externo e as disposições internas do coração estão, assim, profundamente interligados. A obra nos convida a uma fé que precisa ser, ao mesmo tempo, atenta e vigilante contra as inúmeras distrações do nosso mundo, que são reais e muito potentes. E de forma crucial, uma fé que seja brutalmente honesta sobre a nossa necessidade constante de quebrantamento e dependência de Deus, reconhecendo que o maior obstáculo muitas vezes não está no mundo lá fora, mas dentro de nós. O material nos deixa com a importante reflexão sobre como esses dois aspectos, o externo e o interno, se manifestam e disputam espaço em nossa própria caminhada.